Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste no futuro. Eu vou começar a aula hoje dando dicas de dois eventos muito legais que estão rolando hoje e que eu acho que vale a pena vocês acompanharem. Um evento com uma pegada mais profissional, assim, do Vale do Pinhão. Para quem não sabe, aqui em Curitiba, a gente investe enquanto município em uma estrutura, não havendo uma forma melhor de descrever, mas é em uma estrutura que se chama Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão, pessoal, ele é uma estrutura de fomento à inovação. Então, eles falam de tecnologia, eles falam de neuromarketing, eles falam de uma série de questões bem interessantes. E hoje está rolando um evento, é um evento aberto, não precisa se inscrever, não é pago, tudo gratuito. E eles estão falando sobre uma série de coisas interessantes, desde neuromarketing até dicas para não procrastinar. Então, vai rolar hoje neuromarketing aplicado às vendas físicas e digitais. Esse já começou, está sendo agora. E mais tarde, pessoal, vai ter às 14 horas procrastinação e autossabotagem, como evitar e alcançar as suas metas, e-commerce, como economizar no envio para seus clientes, e como fazer o seu dia caber em 24 horas, organização e gestão do tempo. Parece besteira, pessoal, mas assim, são dicas valiosas. O de procrastinação e autossabotagem eu vou assistir. Eu não me considero uma pessoa que procrastina, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas às vezes eu tenho tanta coisa para fazer que eu me sinto paralisada. Não sei se vocês já sentiram isso. Cara, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar, e daí isso gera uma angústia e você não faz nada. Isso é autossabotagem, né? Eu não sou muito procrastinadora, assim, mas eu me saboto às vezes, e é muito normal que a gente faça isso. Então, fica a dica de alguns eventos que vocês podem assistir, que eu acho que podem ajudar na organização, podem ajudar em, enfim, vocês terem uma qualidade de vida melhor, especialmente acadêmica. Outro evento que está rolando hoje, que parece que vai ser bem legal, e eu estou até dividida, é o evento do IBCCRIM, Direito e Movimento Decolonial. Para quem não sabe, nós temos uma abordagem de pesquisa que se chama decolonialidade. A decolonialidade, ela reconhece que nós, países do Sul, global, por conta da colonização, sofremos alguns efeitos nefastos. Então, a forma como o mundo se organizou e a forma como os países do Norte nos exploraram para a industrialização acabou por gerar algumas características de dependência econômica dos países do Sul em relação aos países do Norte, de subindustrialização, enfim, uma série de características. E essa abordagem decolonial, ela busca sempre reconhecer essas características e de que forma nós podemos combater essa realidade que acabou posta. Então, é uma discussão muito interessante, e dentro do direito penal e da criminologia especificamente, a gente discute muito a questão de raça e gênero. Por que são as pessoas negras as pessoas a serem presas e marginalizadas? Por que são as pessoas negras que estão nas favelas de maneira mais significativa? Por que a nossa turma de direito é uma turma branca? Quantas pessoas negras tem na nossa turma, pessoal, que se identificam como negras? Eu acho que essa turma tem uma pessoa só, talvez duas. Eu não conheço a cara de todos vocês, então não sei. Então, percebam quanto isso é presente, né? Então, são discussões muito pertinentes, muito importantes, que dialogam com a criminologia, que eu sei que é um tema que vocês curtem. Então, também uma opção de evento legal rolando de tarde. Hoje é um dia frio, chuvoso, que dá preguiça, e que se você não tem obrigações muito claras, né? Eu tenho que fazer não sei o que para o estágio, eu trabalho. Se você não tem obrigações muito claras, a chance de você passar o dia dormindo vendo Netflix, no final do dia se sentir uma merda, é altíssima. E vocês sabem que você sente uma merda depois. Você fala, nossa, podia ter feito um monte de coisa hoje e fiquei aqui coçando o saco. Esse tipo de dia, pessoal, é o tipo de dia que eu tiro para assistir um evento. Porque eu não preciso fazer nada ativamente. Eu vou ganhar muito mais aprendendo a não procrastinar, assistindo um evento de BCCRIM, enriquecendo o meu repertório intelectual, do que assistindo uma série qualquer. E assim, basta você escolher um tema que você curta. Você não precisa escolher um tema que você acha uma bosta para ficar a tarde inteira se torturando. Escolhe um negócio que você acha que tá legal. Não tá legal? Sai! Esses dois eventos são eventos que não exigem inscrição, são eventos que não exigem pagamento. Dá uma chance. Vê se não é legal, se você não curte a discussão que está rolando, para aprender algo diferente, para aprender algo novo, para dar uma refrescada na cabeça de vocês, enfim. Tá rolando muito evento.
nos últimos dias, eu não sei o que está acontecendo, e sempre que eu puder eu vou trazer para vocês de manhã o evento que vai rolar, para vocês decidirem se vocês querem assistir à tarde ou não, certo? Essas são duas opções bem diferentes, uma opção bem acadêmica e uma opção bem prática, e eu acho que as duas são super válidas. A dificuldade é escolher qual que vocês vão assistir, certo? Eu dei uma dica para o pessoal do terceiro período e que eu acho que vale muito para vocês também. Então, sem meu celular aqui. Então, eu acho que vale muito a discussão. Os alunos, as pessoas, indivíduos, não vou nem falar os alunos porque isso vale para o resto da vida. Nós temos características diversas na forma do nosso aprendizado. Eu acho que eu já falei isso para vocês em algum momento anterior. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que só aprendem com a prática. E isso é muito pessoal, absolutamente pessoal, né? A gente não tem como... eu não tenho como identificar isso em vocês. Às vezes, em sala de aula, eu consigo identificar na convivência, né? Eu vejo que enquanto eu estou falando, por exemplo, tô dando exemplo, tá, Daniel? Não é o caso, eu tô vendo que você está prestando atenção. Mas eu vejo que enquanto eu tô falando, o Daniel tá voando na aula. Eu ponho a coisa no quadro e ele presta atenção. Na aula ao vivo, a gente percebe o aluno que é visual e o aluno que é auditivo. O aluno que você está escrevendo no quadro, ele não copia, porque para ele não faz diferença nenhuma copiar ou não. E o aluno que tem aquele caderno todo colorido, né? Principalmente as meninas, porque culturalmente a gente é mais ensinada a ter isso, sendo que é um negócio super inteligente. O caderno colorido, para quem é visual, é muito inteligente, né? Só que, por conta da nossa sociedade escrota, o cara, se aparece o Kevin com um penal de canetinha para fazer o caderno dele, eu falo, ô Kevin, né? Aquelas coisas idiota, enfim, de piada, de moleque. Não tem nada a ver. Para quem é visual, coisa colorida faz toda a diferença. Eu sou visual. Para mim, faz muita diferença. Eu tenho uma linha do tempo, eu tenho um fluxograma, eu sou muito visual. Eu não sou tanto auditiva. Eu perco muito a atenção quando tem alguém falando. Muito fácil. Eu, assim, viajo. Minha cabeça viaja quando tem alguém falando. E é muito importante, pessoal, que vocês identifiquem qual que é a característica de vocês. Se vocês são visuais, se vocês são auditivos, se vocês precisam resolver exercício. Porque isso vai facilitar a vida de vocês e vocês não ficarem se torturando com técnicas de estudo que não servem para vocês. Para você que é visual como eu quero indicar esse site, basta você digitar no Google lá, Lucid Chart. O Lucid Chart, ele permite que você faça fluxogramas de aprendizado. Quem me apresentou o Lucid Chart foi uma professora de Direito Constitucional. Eu vou até abrir aqui um chart que ela mandou, porque eu vou fazer charts para vocês na matéria de processo penal. Vou fazer para os ritos, eu acho que vai ajudar pra caramba. Mas eu acho que seria muito legal que vocês buscassem fazer para vocês, ou na matéria que você gosta muito, que você quer estagiar, você fala, pô, essa é a matéria da minha vida, assim, e eu vou investir muito nela. Ou para matéria que você tem muita dificuldade, que o professor fala e parece que ele está falando grego. Faz um chart, cara. Vou mostrar aqui, vou compartilhar para vocês verem como é legal o chart dela de controle e constitucionalidade. Vocês vão querer para vocês. Eu não sei se eu posso passar. Posso pedir para ela. Se ela deixar, eu passo. Vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar. E eu vou mostrar também sobre teoria sobre as finalidades das penas que eu fiz para os Baby Shark, que eu posso mandar para vocês também, que eu fui professora de vocês dessa matéria, e para vocês eu não fiz. Porque eu não sabia fazer ainda. Mas eu vou mandar para vocês verem. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Olhem lá que legal, pessoal. Esse aqui é da professora Júlia. Eu vou aproximar aqui para vocês verem como é bacana. Controle e constitucionalidade. Conceito. Origem. Escola estadunidense, escola austríaca. Tipologias da institucionalidade. Olha que bom de estudar, de você revisar para fazer um concurso, de você revisar para fazer uma prova. Para mim, isso daqui, gente, é muito bom. Eu lembro da cor das coisas. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu lembro que os tipologias da inconstitucionalidade estavam em vermelho. Eu lembro que eram 4. Eu lembro, sabe? Eu sou muito, muito, muito visual e eu sei que tem aluno que é assim. Essa técnica é uma das melhores técnicas que vocês podem utilizar para estudar. O que eu fiz foi esse daqui, é mais humilde, né? Mas eu fiz esse resumo de teoria sobre as finalidades da pena. Daí aqui eu usei o Canva, que também é um mecanismo bem legal, tanto para vocês montarem currículo de vocês, e mandarem um currículo bonito para as vagas de estágio,
quanto para vocês montarem resumos. Certo? Porque você fica com aquilo assim muito resumidinho, muito fácil de você encaixar nas suas ideias. Para mim, que sou visual, são mecanismos que valem muito a pena. Se você é auditivo, podcast, pessoal. Tem esse aqui, Crime, Castigo e Criminologia, da professora Tieme, que é muito legal. E assim como dela, tem vários outros podcasts que são interessantes. Se você é auditivo, bota um podcast para rolar de vez em quando, que você revisa uma matéria de uma maneira fácil. Certo? Exercício, pessoal. A melhor coisa para exercício são aqueles sites de concurso. Tem versões mais baratas, tem versões gratuitas. Você resolve ali um monte de exercício e fixa o conteúdo. Cada um tem a sua característica. Eu tento sempre mesclar as formas de metodologia para que vocês todos fiquem contemplados. Mas essas ferramentas eu acho que é importante que vocês conheçam. Como eu passei para o pessoal da manhã, eu não gosto de fazer diferença, decidi dividir com vocês também. O Lucidchart eu descobri não faz muito tempo. E, gente, que negócio fantástico de fazer resumo. É muito legal. E é gratuito. Certo? É gratuito. Tranquilo, pessoal? Gostaram das dicas de evento e de organização? Vamos lá. Então, na aula de ontem, a gente estava conversando sobre competência. Fazendo um repeteco pela 19ª vez, porque é importante, nós temos 3 dimensões a trabalhar na competência: lugar, matéria e pessoa. O lugar vai dizer para nós, em resumo, a comarca: Curitiba, Porto Alegre, Salvador, São José dos Pinhais. A matéria vai dizer para nós que órgão da justiça é responsável por aquela matéria específica. Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Eleitoral, Tribunal do Júri dentro da Justiça Estadual, Tribunal Militar, certo? Então, a matéria vai dizer para nós a competência de acordo com a matéria. E, por último, nós temos a competência segundo a pessoa, que vai dizer para nós a instância que nós vamos trabalhar. Beleza, eu sei que se o nosso governador, Ratinho Júnior, responder a uma ação penal, ele vai responder em segundo grau. Potencialmente em Curitiba, que é onde ele mora. Competência, Justiça Federal, Justiça Estadual, depende do delito. Através dessas características, a gente consegue encaixar certinho o ponto em que a competência vai estar fixada. Casos que só tem um réu, casos que só tem um fato, crimes que têm resultado muito evidente em um local específico, é muito fácil da gente aplicar essas regras. O desafio maior, pessoal, é quando nós estamos diante de crimes de alta complexidade, que tomam espaço em mais de uma comarca, que tem mais de um acusado. Aí a gente tem que entrar em minúcias muito mais detalhadas e a questão se torna muito mais complexa. Nós falamos ontem sobre a primeira dimensão, que é a dimensão do local. Falei para vocês que a gente adota a teoria do resultado. Vamos sempre olhar para onde os fatos produziram os seus resultados. Subsidiariamente, nós aplicamos o domicílio do réu, quando a gente não tem condições de dizer onde foi o resultado. Ou, no caso de ação penal privada, quando assim desejar o autor. Vou repetir. A gente aplica o domicílio do réu quando a gente não consegue identificar o lugar. Vamos supor que nós descobrimos que o nosso amigo Kevin, na verdade, é um grande hacker. Ele só fica fazendo esse truquezinho que ele tá sem som para ninguém descobrir que, na verdade, ele manja tudo de tecnologia e ele está fazendo um dos maiores esquemas do mundo de apropriação de valores de contas de Bitcoin. Então, ele está roubando Bitcoin no mundo inteiro. E daí a gente descobre que é o Kevin. Onde que produziu o resultado? Ele roubou Bitcoin em Kiev, na Rússia. Roubou Bitcoin em Curitiba, nos Estados Unidos, em Dallas, na África do Sul. O cara produziu resultado no mundo inteiro. Mas ele realizou uma conduta típica aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil tem competência para investigar e julgar esses delitos. Só que, cara, em que lugar no Brasil a gente teve resultado? Em diversos lugares. Então, o domicílio do réu, ele pode resolver esse problema
quando a gente não tem uma forma de fixar o local do resultado, ou quando o local do resultado é mais de um local. Às vezes também é muito difícil, às vezes é impossível você dizer exatamente onde rolou o resultado. Né? Então, existem delitos que não permitem que a gente analise de uma maneira extremamente objetiva onde foi o resultado do delito. Cybercrimes são um exemplo bem clássico disso. Então, o domicílio do réu se torna um critério subsidiário. Por que nós temos a exceção de, na ação penal privada, queixa-crime, a gente poder intentar a ação no domicílio do réu? Vamos supor que o Diego Chicora mora em Araucária. E um dia ele entra aqui na aula e me ofende. Nossa, a professora Juliana é burra, a aula dela é uma bosta, ela é uma merda, me xinga, e sem querer deixa ali o microfone dele aberto. E todo mundo escuta. Beleza, o que eu posso fazer? Uma queixa-crime, por injúria, por difamação, dependendo do que ele falar, até por calúnia. Eu tenho a opção, quando é uma ação penal privada, de fazer essa ação no local do crime, que para mim reconheço em Curitiba, onde tem os resultados em Curitiba, eu estou aqui no Centro Cívico, ou eu tenho a opção de fazer lá em Araucária, no domicílio do Diego. Porque imaginem vocês, pessoal, esses delitos são delitos que prescrevem rápido, são delitos de juizado, são delitos que é do meu interesse que a ação ande mais rápido. Imaginem vocês, se não fosse, ainda Araucária, às vezes eles nem fazem precatória, às vezes o oficial de justiça vai estar lá. Mas imaginem que não fosse Araucária, que fosse um pouquinho mais longe, que fosse ali São João do Triunfo. Conhecem São João do Triunfo? São João do Triunfo é uma cidade que tem 6 quadras. Tem 2 ruas, uma rua assim e 6 quadras. As casas com tudo com a porta aberta. É coisa mais linda, gente. Para um criminalista, não recomendo, não tem nada para fazer lá. De 2 em 2 anos tem algum homicídio que aconteceu. Mas, gente, é uma cidadezinha, é um condomínio. É menor que um condomínio, gente. É uma coabzinha. É a coisa mais querida desse mundo. É que é o domicílio com a maior porcentagem de população rural do Paraná. Então, a cidade em si é muito pituquinha, mas o município é até que grande. Só que tá todo mundo nas suas fazendinhas, ninguém tá ali. E é 1 hora e pouco de Curitiba, gente. É super pertinho. Vamos supor que fosse São João do Triunfo. Cara, até mandar uma precatória para intimar o Diego lá na casa dele, ele responder a precatória, fazer oitiva, tudo isso demora o processo. Então, é muito mais fácil para quem faz a ação penal privada, muitas vezes, fazer a ação no domicílio do acusado. Certo? Então, na ação penal privada, especificamente, eu posso escolher se eu vou fazer no domicílio do réu ou no local que... Até pela localização da pessoa, né, professor? Claro, para tornar mais... É muito mais fácil você fazer na cidade, que vão encontrar a pessoa mais facilmente do que você fazer aqui em Curitiba. O cara vai sair daqui de Curitiba, vai até São João do Triunfo, não conhece a cidade, não conhece direito nada. É muito mais fácil de não ser encontrado. Sim, claro, com certeza, com certeza. Então, é importante a gente ter isso em mente. Por que, pessoal, que a gente não faz... Por que a gente consegue fazer isso na ação penal privada? Pessoal, uma ação penal privada, ela não tem a complexidade investigatória de uma ação penal pública incondicionada. Eu não preciso produzir provas com a mesma finesse, com a mesma complexidade que eu tenho em uma ação penal pública incondicionada. Então, eu não estar no local do resultado não é tão prejudicial. Consegue entender? Tipo, eu não estar em Curitiba, eu estar em São João do Triunfo, não vai inviabilizar uma ação que seja por calúnia, por injúria, por difamação. Agora, eu abri em São João do Triunfo, porque o Diego mora lá. Uma ação penal por homicídio, que o homicídio aconteceu aqui. Imagina o cara lá de São João do Triunfo tendo que pedir o laudo. Lá de São João do Triunfo tem que ouvir testemunhas em Curitiba. Tá entendendo? Por isso que a gente só permite isso na ação penal privada. Fez sentido para vocês? Faz sentido, né? Sim. Agora, professora, essa escolha, ela é uma prerrogativa, essa escolha é uma prerrogativa da vítima, né? Da vítima, do autor, do querelante. Da vítima, ok. Do querelante. Ah. Eu não digo nem que é da vítima, porque pode ser que o querelante não seja a vítima, né? Então, para ficar bem correto, assim, eu diria que é uma prerrogativa do querelante, daquele que intenta ação penal privada, certo?
Outro ponto interessante. Existem réus, existem autores que têm mais de um domicílio, certo? Então, por exemplo, meu pai, durante toda a minha vida, ele morou em pelo menos 3 cidades diferentes. Às vezes fora do país até. Eu lembro que tinha uma época que meu pai tinha casa em Miami, por causa do emprego dele, né? Não porque a gente é milionário, só para ficar bem claro. Antes que vocês me sequestrem achando que vão conseguir tirar alguma coisa. Mas ele tinha um emprego que exigia que ele tivesse em muitos lugares diferentes. Então ele morava em Curitiba, em São Paulo, em Miami e na Argentina ao mesmo tempo. Ele tinha 4 lugares que ele ficava assim, se mudando e morando. Cara, é óbvio que eu não tenho como colocar numa ação penal privada ou numa ação penal qualquer o endereço de Miami ou o endereço da Argentina. Não vai virar uma carta rogatória, vai virar um inferno. Mas eu posso escolher entre Curitiba e São Paulo. Se o réu tem 2 domicílios, eu posso optar pelo domicílio que for mais conveniente, certo? O que é interessante a gente parar para pensar? Existe uma diferença conceitual entre domicílio e casa. Existe uma diferença conceitual entre domicílio e residência. Residência é onde você dorme, é onde você mora. Domicílio pode ser tanto a casa onde você dorme, quanto o seu endereço profissional. Vamos supor que eu moro em São José dos Pinhais e tenho escritório em Curitiba. Eu tenho 2 domicílios para fins jurídicos. Eu tenho um domicílio em Curitiba e um domicílio em São José dos Pinhais. Se um dia eu chego aqui e xingo o Diogo Marchiori, falo, você é o representante de merda, Diogo, nunca resolve as coisas que eu peço, e cago na cabeça do Diogo, que é uma mentira, porque o Diogo é maravilhoso, tudo de bom, tudo que eu peço ele me ajuda. A gente se conversa domingo, 11 horas da noite, né, Diogo? Uma coisa que não devia acontecer, mas a gente faz um com o outro, a gente se sacaneia nesse nível, e como é mútuo, a gente se perdoa, né? E xingo ele pode me demandar em São José dos Pinhais, onde eu moro, ou ele pode me demandar onde eu trabalho, onde eu tenho meu domicílio profissional em Curitiba, certo? Então, cuidado com essa diferença de domicílio e residência, para vocês poderem identificar que muitas vezes a pessoa não tem mais de uma residência, mas pode ter mais de um domicílio, certo? Residência sempre é domicílio. Para além da residência, a gente tem a possibilidade de um domicílio que seja em função do trabalho, em função do emprego. Eu atualmente tenho 2 domicílios. A casa que eu moro, aqui na Rua Mauá, e a casa do meu escritório, que é na Júlia da Costa, no Bigorrilho. Então, eu posso ser demandada nesses 2 domicílios. Tranquilo, pessoal, com relação à competência em virtude do local? Tudo na paz? Não vamos falar de barquinho hoje, que já deu pro cabeção, né? Vocês já entenderam como funciona, tá todo mundo tranquilo, deixa os barquinhos lá. Então, tá bom. Então, agora a gente vai começar a falar de competência em razão da matéria. E ontem eu adiantei para vocês que essa é uma das partes mais delicadas e mais confusas, porque as regras estão todas espalhadas. Então, vamos lá. Vamos supor, eu vou abrir aqui o quadro branco. Vamos supor que a gente fosse pegar todos os crimes que tem na legislação brasileira e fosse colocar dentro de um gráfico pizza. Então, aqui dentro estão todos os crimes que tem na legislação brasileira. Uma fatia desses crimes, muito pequena, está reservada constitucionalmente para o Tribunal do Júri. Certo? Essa competência é constitucional. Uma outra fatia, igualmente pequena, está reservada para a justiça eleitoral, chamados crimes eleitorais. Vou colocar outra cor aqui. E uma terceira fatia, igualmente pequena, está reservada. Só um pouco, pessoal. Meu amor, eu acho que eu vi sua carteira no carro. Dê uma olhada lá antes de sair. O bichinho tá procurando a carteira, tadinho. Um tempão. Crimes eleitorais. E uma terceira fatia está reservada para os delitos, as contravenções, os crimes de menor potencial ofensivo dos juizados especiais criminais.
que além de terem uma competência constitucional, estão previstos na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Essas 3 competências aqui, pessoal, são competências de natureza constitucional, certo? Elas estão previstas na Constituição Federal, elas não podem ser modificadas por legislação infraconstitucional, elas não podem ser alteradas sem que haja uma modificação na Constituição em si. Então, elas estão todas previstas na Constituição Federal. No entanto, pessoal, nós temos outras previsões em outras legislações que vão tornar esse gráfico muito, muito mais complexo. Por exemplo, nós temos a previsão também de uma fatia pequena. Vou deixar um pouquinho maior aqui, só para ficar mais bem escrito. Dos crimes que estão reservados à competência da Justiça Militar. Certo? E tem mais outros 2 espaços, pessoal, em que a gente pode alocar a competência. Justiça Federal. E a Justiça Estadual, que eu vou deixar vermelha. Vamos deixar roxinho mesmo. O que é importante destacar para vocês? O Tribunal do Júri, pessoal, ele estará inserido na Justiça Estadual ou estará inserido na Justiça Federal, estruturalmente falando. Não existe o Tribunal do Júri enquanto justiça autônoma, certo? Não existe. Da mesma forma, a gente tem juizados criminais especiais dentro da Justiça Estadual e dentro da Justiça Federal. Então, percebam, pessoal, que essa separação, ela existe, mas ela pode gerar alguma confusão. Porque no final do dia, a gente tem três grandes colunas para preencher, né? 4, na verdade, melhor dizendo. Como é que eu vou fazer isso? Aonde que eu vou enfiar? Vou colocar aqui. Eu nunca tinha feito dessa forma essa aula. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão sendo minhas cobaias. Que bom, professor. Nós temos uma coluna para preencher da Justiça Estadual. Nós temos uma coluna para preencher da Justiça Federal. Nós temos uma coluna para preencher da Justiça Eleitoral. Que é uma justiça especial. E, por último, nós temos uma coluna para preencher se o quadro permitir, da Justiça Militar. Por que é tão desafiador a gente trabalhar essas regras de competência? Nós temos 2 competências, 3, na verdade, competências, que são constitucionais, absolutas e inderrogáveis, que são essas 3 aqui de cima. O grande desafio delas é que a gente vai preencher o Tribunal do Júri aqui. Ah, cadê aquele bagulhinho que fica preenchidinho? Aqui. A gente vai preencher os juizados especiais aqui. Porque é competência constitucional.
a gente vai preencher os crimes eleitorais aqui. Na coluna certa, no caso, né, professor? Depois que a gente preencheu essas competências constitucionais, a gente vai preencher o que é de justiça especial, que são os crimes militares. Sobrou um bololô de delito, certo? Que não encaixa nem nas constitucionais, nem nas justiças especiais. Como que a gente preenche isso que sobrou? Esse bololô que sobrou. Primeiro, a gente vai olhar para a Justiça Federal e vai preencher aqui. Tudo que sobrou, que não encaixou aqui, 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 aí só eu sei que pertence. Opa, tá ao contrário aqui, né, gente? Gente, eu tô péssima hoje. Se vocês vissem o pessoal da primeira aula, que judiação. Falei, gente, eu comi cocô hoje, não dormi nada. E, tipo, boa sorte para vocês tendo aula comigo hoje, que tá feio o negócio. Tô super distraída. Se eu fizer alguma coisa errada, vocês me avisam, tá? Tentem me ajudar. Então, eu vou preencher primeiro a Justiça Federal, pessoal. O que sobrou, aí sim eu vou completar aqui a competência da Justiça Estadual. Entenderam porque é muito confuso? Porque as prioridades, elas não seguem uma ordem muito intuitiva. Elas seguem uma ordem técnica. A gente vai priorizar o que é competência constitucional, que é Tribunal do Júri, Juizados Especiais Criminais e Crimes Eleitorais. Depois a gente vai olhar para a Justiça Especial, mais especificamente para a Justiça Militar. Depois a gente vai ver os crimes que têm interesse federal, para preencher a competência da Justiça Federal. E, por último, o que sobrou vai nesse espaço vazio aqui da Justiça Estadual. Ficou claro, pessoal, o caminho que a gente vai percorrer na aula de hoje, as regras que a gente vai aprender? Eu reputo mais fácil a gente fazer essa parte visual. Depois a gente vai ler as regras para quem é auditivo e para quem quer ler regra. E, por último, a gente faz um apanhado geral para falar da matéria. Por que é tão importante que a gente siga esse caminho, pessoal? Essa parte vermelhinha aqui, que diz respeito ao Tribunal do Júri, ela fala de 4 crimes apenas. Tem 4 crimes só, que são de competência do Tribunal do Júri. Os juizados especiais criminais são só os crimes de menor potencial ofensivo. Então, são pouquíssimos delitos que se encaixam na 9.099. Justiça eleitoral e militar são os crimes previstos no Código Eleitoral e no Código Militar. Fica muito mais simples também. O grande imbróglio é vocês entenderem a diferença entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual para separar o que sobrou. Não existe júri na Justiça Eleitoral. E não existe júri na Justiça Militar. Não existe juizado especial na Justiça Eleitoral para julgar crimes. Não existe juizado especial na Justiça Militar. Certo, pessoal? Deu para ter uma visualização mínima, assim? Da gente começar a entender? Vamos lá. Isso é só para a gente esquentar um pouco os motores. Vamos para os nossos slides. 10h30, você está esquentando o motor, professora? Conteúdo difícil, a gente tem que ir tranquilo, devagar, por partes. Onde que a gente encontra as regras para saber em qual dessas colunas eu vou encaixar esse delito em razão da matéria? Diversos corpos normativos. A gente tem a Lei Maria da Penha, que vai dizer para a gente a competência dela. A gente tem a Lei de Drogas, que vai dizer para a gente a competência dela. A gente tem a Lei do Funcionário Público, que vai dizer para a gente as competências sobre os crimes funcionais. A gente tem uma série de legislações esparsas que vão trazer para a gente competências diversas. Compreender esse regramento, portanto, pessoal, é muito mais simples se vocês conseguirem entender o raciocínio por trás do regramento. Porque vocês lerem e decorarem todas essas leis, vocês vão me concordar que é muito difícil você ter tudo isso na ponta da língua.
Então, se você entende o raciocínio por trás dessa separação que o legislador fez, que é mais ou menos esse caminho colorido que eu segui ali com vocês, é mais fácil de vocês identificarem o que está em cada espaço, o que vai para cada lugar. Certo? Vamos lá. Primeira questão. Competências fixadas na Constituição Federal. Essas competências não podem ser alteradas em nenhuma hipótese, a não ser que você tenha uma emenda constitucional. Mesmo as especificações por meio de leis estaduais não podem alterar essas competências que estão previstas na Constituição. E por que eu digo isso? Nós temos um case aqui em Curitiba, ou mais especificamente aqui no Paraná, na verdade, porque não era só em Curitiba, que o TJ é aqui, né? Que é o seguinte: a competência do júri é constitucional. A competência do júri é constitucional. E a competência do júri, ela está prevista no artigo 5º. Eu vou abrir aqui para vocês verem. De sorte, pessoal, que a gente não pode alterar. O júri tem que ser instruído e julgado no tribunal do júri. Acompanhamos recentemente o caso do Manvalier, né, é o último caso que está em voga, e a instrução ela se dá em uma vara privativa do tribunal do júri, e depois o plenário vai acontecer em uma vara do tribunal do júri. Como que funciona esse caminho do júri, pessoal? A gente vai aprender esse rito, tá? Então, vou passar rapidamente só para a gente conseguir instrumentalizar nossa conversa. Oferece denúncia, apresenta a resposta à acusação, faz a instrução e, ao final, a gente tem uma decisão que se chama decisão de pronúncia, que é uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória decide se manda a pessoa para júri ou não, e daí acontece o plenário. O que eles estavam fazendo aqui no Paraná, que é de todo inconstitucional na minha leitura, e o tribunal reconheceu recentemente, depois de muita luta de todo mundo, da juíza, do juizado, dos advogados, de uma série de pessoas. Eles faziam essa instrução às audiências até o momento da pronúncia no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é incompetente do ponto de vista constitucional para instruir esse feito. Quando oferecia a pronúncia, se oferecesse a pronúncia, eles pegavam esse processo e remetiam para uma das varas privativas do Tribunal do Júri de Curitiba. E daí a gente fazia o plenário em Tribunal do Júri, mas a instrução no juizado de violência doméstica e familiar. Para mim era uma ofensa até o princípio do juiz natural, né? Mas enfim. Coisas para a gente debater quando a gente for falar de Lei Maria da Penha. E qual que era a desculpa do tribunal? Não, a lei de organização judiciária do Paraná prevê a possibilidade de regulamentação e nós temos uma portaria que diz que pode a instrução, nos casos de feminicídio, ser realizada no contexto de Lei Maria da Penha, lá no Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Então, eles bagunçaram a competência constitucional. É evidente, pessoal, eu fiquei alguns anos da minha carreira com o seguinte dilema. Eu aprovei um artigo no IBCCRIM sobre a inconstitucionalidade dessa portaria. E a gente tinha um precedente muito bom no Distrito Federal que anulou todos os júris de feminicídio que tinham acontecido com instrução no juizado. E qual que era a minha dor de cabeça? Isso era uma tese muito forte, e se eu entrasse com uma reclamação constitucional, eu ia anular todos os júris, muito potencialmente, igual aconteceu no Distrito Federal, que aconteceram de feminicídio no Paraná. E isso me dava, assim, três tipos de urticária, né? Porque, por um lado, é claro que a gente quer que a Constituição seja cumprida, por outro, eu provavelmente ia perder minha carteirinha de feminista, ser relegada ao ostracismo acadêmico, por ter anulado todos os júris aqui do Paraná, de feminicídio. Já tinham acontecido, acho que uns 35, 36 júris, quando eles decidiram que isso era inconstitucional. Então, para mostrar para vocês como, por mais que seja constitucional, existem uma série de tentativas de moldar essa competência constitucional. Outra competência que está prevista na Constituição é a competência eleitoral. A competência eleitoral, pessoal, ela é absoluta, assim como a competência do júri. Tanto que, vejam só que interessante,
Sendo essas duas competências absolutas, a única hipótese de cisão processual em razão de competência por matéria é um júri relacionado a causas eleitorais. Em que o crime eleitoral conexo ao crime de homicídio tem que se separar. Para o crime eleitoral e para a justiça eleitoral e o crime de homicídio para o júri. Os exemplos que a gente tem em livros de direito eleitoral são muito ruins, porque realmente é muito difícil você imaginar algo que envolva as duas coisas a ponto de gerar dois crimes de competências diferentes e você ter que separar o processo. Então, você pega os livros de processo eleitoral, são todos exemplos meio porcaria, assim. Pai, eu matei o meu... Eu era candidata a vice-prefeito, eu matei o prefeito para assumir a prefeitura antes da diplomação, tipo, uns negócios muito maluco, assim, aqueles exemplos bem de livro de direito penal que não faz muito sentido. Mas é possível, né? Teoricamente, pelo menos é possível, e geraria cisão por serem competências absolutas, competências que não podem ser derrogadas em nenhuma hipótese. Por fim, pessoal, a última competência que a gente tem na Constituição é a dos juizados, e a Constituição diz para nós que os juizados especiais criminais deverão ser criados, que eles têm uma competência própria, e que essa competência será regulada em lei específica, e essa lei veio, a Lei 9.099, que regula o funcionamento do GCRIM. Essas três competências, portanto, estão bem definidas na Constituição. Qual que é a competência do Tribunal do Júri, pessoal? Crimes dolosos contra a vida. São 4 crimes dolosos contra a vida que a gente tem na competência específica do júri. Então, aqui dentro dessa fatia do júri, nós vamos trabalhar 4 delitos. Homicídio. Dentro do homicídio, encontra-se a figura do feminicídio, que nada mais é do que um homicídio qualificado em razão do gênero, certo? Homicídio, infanticídio, que é um crime de mão própria. Lembram que é um crime de mão própria? É um crime cometido pela mãe contra o próprio filho em estado puerperal. Nós temos o crime de aborto, autoaborto, abortos em terceiros, tem uma série de formas de você incidir no crime de aborto, e de incitação ao suicídio, que parece que não acontece nunca, mas a gente teve um caso aqui na região metropolitana que eu já comentei com vocês, que o moleque estava pendurado na ponte e juntou uma galera embaixo para falar pula, 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 e o Piá pulou, gente, o Piá se matou. Cara, para fazer um vídeo do Instagram, sabe? Eu não consigo entender que ponto que a sociedade conseguiu chegar numa situação em que a gente incentiva uma pessoa a pular de uma ponte para fazer um vídeo do Instagram, cara. É uma sociedade muito doente. A gente não sabe se ri ou se chora, né? Porque é um negócio muito absurdo, muito absurdo. Aí o moleque pulou mesmo, essas pessoas foram identificadas pelo vídeo e estão respondendo por incitação ao suicídio, vão para júri. Vão para júri. Então, são só esses 4 delitos que são julgados no tribunal do júri, a competência em razão da matéria absoluta. Certo? Tranquilo por enquanto, pessoal? Professora, as tentativas não entram, né, no júri. Entram sim. As tentativas, as formas tentadas também vão pro júri. Né? E é triste, viu, Marco, fazer júri de tentativa, plenário de tentativa, que a vítima está lá para falar, foi ele que tentou me matar. Quando a vítima já morreu, você ainda tem que trabalhar, né? Agora, júri de vítima viva, de tentativa, é a tristeza, viu? Eu fiz um júri de tentativa não faz muito tempo. Meu Deus do céu. Que tristeza. Certo, pessoal? Então, entram as tentativas. Pensem que a competência ela é regulada pelo tipo. Então, se o tipo é combinado com o 14, inciso 2, que é a tentativa, isso não afeta a competência. Ela vai ser regulada pelo tipo. Beleza? O que não entra no júri é o homicídio culposo, sem dolo, porque são crimes dolosos contra a vida. Por isso, pessoal, que por muitos anos, os crimes de trânsito não iam para júri. Crimes como o do Carli Filho não iam para júri, porque a gente entendia que não havia dolo, havia culpa. Imperícia, negligência, certo? O crime, a situação do Carli Filho foi uma mudança de paradigma. Foi a primeira vez que a gente interpretou um crime de trânsito como passível de aplicação ao dolo eventual. Isso não acontecia antes. Então, homicídios de trânsito normalmente não vão para júri, porque são considerados culposos e não dolosos. O Carli Filho foi para júri porque foi considerado dolo eventual.
Se não fosse considerado dolo eventual, sequer poderia ir para júri. Certo, pessoal? Então, fechada aqui a competência em razão da matéria, dentro do contexto do tribunal do júri, nós temos esses 4 delitos que vão levar à competência do tribunal do júri. Não sei se eu devia falar isso já ou não, mas acho que vou. Vocês viram que a gente tem a possibilidade de júri estadual e de júri federal, certo? O júri federal, ele acontece em situações muito específicas. Muito específicas. Então, a competência do tribunal do júri no âmbito federal vai envolver processo e julgamento também de crime doloso contra a vida, mas quando praticado contra funcionário público federal no exercício da função ou em virtude dela, quando envolver funcionário público federal que comete crime doloso contra a vida no exercício da função ou em razão dela, quando ocorrer crime doloso contra a vida, atenção, a bordo de navio ou aeronave, ressalvada a competência da Justiça Militar, já vou explicar, e o processo e julgamento de crime doloso contra a vida envolvendo a disputa de direitos indígenas, certo? Então, eu vou pegar aqui esse resumo, vou mandar para vocês aqui em box, para quem quiser colocar no caderno. Essas são as hipóteses em que a gente vai ter júri federal. Vejam que é muito restrito. Funcionário público praticando a função, exercendo a função, no âmbito, exercendo a função na qualidade de réu e na qualidade de vítima, quando envolver interesse de disputa de terra indígena e a bordo de navio ou aeronave. Então, aqueles exemplos de homicídio que nós estávamos dando, a bordo de navio ou aeronave de bandeira brasileira, sai do porto, volta para o porto, é júri de competência federal. Certo, pessoal? Quando que a gente vai ter justiça? Eu falei para vocês que justiça militar não tem júri, certo? Não tem júri. Mas alguns crimes dolosos contra a vida estão previstos no Código Militar, que é para os militares no exercício da função. Esses crimes dolosos contra a vida praticados por militares previstos no Código Militar vão ser julgados pela Justiça Militar, mas não se forma um tribunal do júri. Não vem pessoas do povo para julgar igual ao tribunal do júri. Ocorre o julgamento interno dentro da Justiça Militar. Difícil, eu sei que eu passei muita informação, mas pergunto para vocês, alguma dúvida? Alguém gostaria que eu repetisse a competência do tribunal do júri? Podem falar, pessoal. Não tem crise nenhuma. Tá todo mundo tranquilo? Então, beleza. Você pode repetir? Desculpa, Kevin. Repetir a competência? Vamos lá. Tribunal do júri. Isso. Vamos lá. Tribunal do júri. Tribunal do júri, ele vai ser utilizado, ele vai ter competência em 4 delitos: homicídio, infanticídio, incitação ao suicídio e aborto. É competência constitucional e vai ser realizado em 2 situações, em 2 espaços diferentes: o espaço da Justiça Estadual e o espaço da Justiça Federal. Se esses 4 crimes acontecerem, tendo por vítima um funcionário público, tendo por réu um funcionário público federal no exercício da função, isso é muito importante, pessoal. Pode ser um funcionário público federal. Se ele não estiver no exercício da função, a competência é estadual, tá? Então, funcionário público vítima ou autor no exercício da função, competência da Justiça Federal. Se for crime doloso contra a vida, a bordo de navio ou aeronave, competência da Justiça Federal. Se for crime doloso contra a vida envolvendo disputas sobre direitos indígenas, também competência da Justiça Federal. Todo o resto, Kevin, é competência da Justiça Estadual. Certo? Então, a gente tem essas 4 hipóteses de incidência do júri na Justiça Federal. Daniel pergunta para mim, essa exceção, professora, do Código Militar
é apenas para o militar enquanto vítima ou apenas para o militar enquanto réu ou nas duas hipóteses? Daniel, vou te falar que eu nunca tive a curiosidade de olhar os crimes dolosos contra a vida na competência da justiça militar, na minha vida. Então, eu não sei responder essa sua pergunta, mas eu me comprometo a olhar o Código Penal Militar e te responder na próxima aula. Eu abomino a justiça militar. Nunca tive curiosidade, nunca quis mexer com justiça militar. Então, são sempre essas perguntas que me pegam, Daniel. Algum tempo atrás, me pegaram com a pergunta do militar aposentado. O senhor é o militar aposentado. Ele é considerado funcionário da justiça militar, ele é considerado militar ainda para fins de aplicação do processo penal? Eu falei, boa pergunta, não sei, vamos pesquisar. E daí a gente foi pesquisar e a gente descobriu, porque ele não fica aposentado, né? Ele chama de militar reformado, ele continua recebendo dinheiro da justiça militar, ele continua tendo que obedecer aos códigos de ética militar. Então a gente tinha essa dúvida se aplicava ou não. E daí a gente descobriu que a jurisprudência é bem variada sobre a questão do militar reformado. Então, nós chegamos à conclusão que tende a entender o militar reformado como um civil, mas ainda existem algumas jurisprudências que tratam o militar reformado como militar. Alguém falou, prof? Prof, eu. Oi, Diego. Eu tenho um cliente meu que ele é militar aposentado. Uhum. E no ano retrasado, ele foi assaltado. No ato do assalto, ele estava armado, né? Que ele é alto escalão. E ele matou o bandido. Ele foi julgado como militar. Na hora que ele chegou na delegacia, não puderam recolher a arma dele. Não puderam recolher a arma dele. A polícia não pôde recolher a arma dele, porque o superior dele veio até Curitiba. Ele era de Foz do Iguaçu, ele era da fronteira. O superior dele veio até Curitiba e falou assim, não, você não pode recolher a arma dele. A arma dele é de uso do exército, então o exército recolhe a arma dele se for o caso, mas você não pode recolher a arma dele. Não deixou o delegado recolher. Boa. E o julgamento, assim, e disse que foi uma coisa super rápida. Ele foi inocentado, assim, em 2 toques. A justiça militar, ela tem essa característica, primeiro, de ser tudo em sigilo, né? Então a gente não sabe o que acontece lá dentro. Uhum. Diz que ele foi preso, diz que ele foi preso na hora que ele se entregou, na verdade. Ele se entregou, na hora que ele se entregou, ele já passou a mão no telefone, já ligou para onde ele servia, antes dele ser aposentado, e na mesma hora já veio o comandante dele lá para Curitiba, veio de helicóptero o comandante para intervir por ele. E não deixaram nem colocar a mão na arma dele. Falaram que era de uso estrito do exército, que ninguém poderia recolher uma arma do exército. Que o policial não tinha jurisdição sobre as Forças Armadas. Que loucura, hein? E ele foi inocentado assim a toque de caixa. Diz que foi um processo super rápido assim, e a toque de caixa ele já foi inocentado. O que é bem interessante da justiça militar especificamente, né? Eu não tenho muita intimidade com a justiça militar, não é uma matéria que eu estudei profundamente. Aliás, não é uma matéria que eu estudei at all, assim. Não é algo que a gente falava na minha época de faculdade, pessoal. Essa história da justiça militar ficar na moda é muito recente. Então, tem curso na OAB agora, tem algumas faculdades que fornecem cursos de extensão sobre justiça militar. Isso não existia na minha época. Porque qual que foi o movimento, e por isso também que eu não sei responder a tua pergunta, Daniel. O Código Penal Militar é de 69, ou seja, do auge da ditadura. Na ditadura, pessoal, obviamente não era interessante que a justiça militar fosse pública, que o que acontece dentro da justiça militar fosse de conhecimento da sociedade. Então, a característica da justiça militar era ser um feudo. Acontecia tudo escondido e eles puxavam para a justiça militar o máximo de coisa possível. Então, naquela época, histórias como essa que o Diego contou eram muito mais comuns. Às vezes, os crimes aconteciam, o cara não estava no exercício da função, o cara cometia uma Maria da Penha, naquela época não tinha Maria da Penha, mas o cara cometia uma agressão contra a esposa e aquilo ia para a justiça militar. Não tinha relação nenhuma com o fato dele ser militar e eles puxavam tudo. Com o caso da Dorothy Stang, vocês já devem ter ouvido falar, que era uma militante, freira, morava na Amazônia, enfim, tratava dos direitos indígenas. Eles começaram, e tinha uma milícia, né, dentro desse contexto, desse crime da Dorothy, que eram militares que foram contratados para realizar a execução. A gente começou a questionar se estava correto, tecnicamente, inclusive,
a gente jogar tudo para a justiça militar. Se fazia sentido a gente pegar crimes que não tinham relação nenhuma com o exercício da atividade militar e permitir que fosse julgado na justiça militar, em que acontece exatamente isso que o Diego falou. Eles são muito corporativistas. Todo órgão de classe é corporativista. Você vai representar um advogado na OAB, ele tem que ter feito um rebosteio gigantesco para a OAB fazer alguma coisa. Vieram falar para mim, professora, você acha que a OAB vai fazer alguma coisa contra o Daledoni? Nenhuma hipótese. Acho impossível que a OAB faça alguma coisa. Primeiro porque existe uma proteção, é claro, da plenitude de defesa, então eu acho que a OAB provavelmente vai para esse caminho de proteger a plenitude de defesa. Segundo, porque é corporativista, como o CRM é corporativista, como o CREA é corporativista, todo órgão de classe é corporativista. A justiça militar é uma justiça feita por militares para militares, é claro que ele é corporativista também. É a mesma coisa que eu acabei de falar ali, professora, não tinha nada a ver. Ele foi assaltado no trânsito e matou uma pessoa. O que tem a ver com o militar? Ele é aposentado, está totalmente fora. Totalmente fora do... Acho que está totalmente fora. Da função. Eu também acho que está totalmente fora. Então, o que a gente tem observado, pessoal, desde a redemocratização, é um movimento de trazer mais para a justiça comum, seja ela estadual ou federal, esses delitos de militares. Se não tiver a ver com o exercício da função, eles estão puxando para fora desse contexto. Então, assim, para responder em partes a tua pergunta, Daniel, militares que praticam um homicídio, eles podem ser julgados tanto pela justiça militar quanto pela justiça comum. Tem sido mais comum, se não tiver relação com o exercício da função, eles puxarem para a justiça comum. Na qualidade de vítima, pelas regras do processo penal, eu tendo a crer que o militar vítima, o réu, vai ser julgado na justiça comum. Porque a gente vai definir a competência por estar no exercício da função ou não, e não pelo fato da pessoa estar envolvida. Eu não vou te responder com 100% de certeza, porque realmente não é algo que eu estudei profundamente para te falar, olha, quando o militar é vítima, sempre vai funcionar assim. Não sei se sempre, né? Mas eu tendo a acreditar que, pelas regras do processo penal brasileiro, se não tiver um militar no exercício da função, a competência da justiça comum. E daí o próprio Código Penal Militar traz para a gente a definição de quem são os militares. Lá pelo artigo 6º ou 7º, ele diz para a gente quem são os militares. Existe um informativo, pessoal, do STJ, que é o informativo 667. Esse informativo 667 diz para nós o seguinte: compete à justiça comum o julgamento de homicídio cometido entre militares fora de serviço. Se um militar mata outro fora de serviço, briga de bar, brigaram com a mulher, né? Fizeram churrasco e deu ruim, justiça comum. Então, se entre militares fora de serviço já é julgado na justiça comum, uma vítima militar por uma pessoa não militar, eu tendo a crer que será julgado na justiça comum também. Né? Para mim, é o que faz, dentro do raciocínio jurídico, é o que faz sentido. Mas eu nunca tive a curiosidade de pesquisar isso para te dar uma resposta com certeza, Daniel. Eu te trago certeza na terça-feira. Mas eu diria assim, que eu tenho 98% de segurança do que eu estou te falando, de que vai ser julgado na justiça comum. Para eu ter 100%, eu vou ler o Código Penal Militar de novo. Faz muito tempo que eu não leio. Tem um asco dessas coisas, milica. Para mim tem um cheiro de naftalina, de ditadura. Isso que o meu avô era militar, né? Meu avô, gente, ele sempre foi muito ativo, sempre foi muito independente, e eu tive avós muito jovens, porque eu fui um acidente. Minha mãe engravidou com 18 anos. Meu pai tinha 21. Olha que dozinho, gente. Eles eram muito baby shark. E eu sou filha da pílula de farinha, dos anos 90. Então, eu fui um acidente real, assim. Então, meu avô era muito jovem, quando eu era criança, adolescente. E ele passava o fim de semana na praia, enchendo caneco, fazendo uns camarão pistola na grelha. Era uma vida boa demais. Só que imagina, né? Para um senhor de idade, viver de camarão e cachaça, é claro que o colesterol dele era lá em cima, a saúde dele era tudo zoada, né? Mas ele não estava nem aí. E ele infartou na praia, gente, né? Sozinho, porque ele era super independente, tudo, tipo, andava de carro, tudo normal, um avô jovem. Na época ele tinha, acho que, 74 anos, super jovem. E daí, a hora que a gente ligou, porque meu avô era militar, falou, olha, ele era comendador, né? Ele tinha uma comenda do estado do Paraná, era muito chique.
Comendador Milton passou mal no litoral, tal. Cara, os militares mandaram um helicóptero buscar ele. Tipo, quer coisa mais protecionista do que isso? Tipo, não, cara, nós vamos mandar um helicóptero aqui buscar. Então, o militar é um negócio, assim, eles são muito, tipo, unidos, assim, muito protetivos um do outro, muito... É uma coisa muito específica deles, assim. Então, você mandou para a justiça militar, gente, o resultado seguramente vai ser um resultado muito diferente do que a gente tem na justiça comum, porque eles realmente se protegem muito, 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 muito. Um negócio bem maluco. Matheus, ele vai para a reserva, né? Com isso ele responde na justiça militar, mesmo aposentado? Então, foi essa pesquisa que a gente fez, Matheus, com o pessoal da noite, uns 2 semestres atrás, e que a gente encontrou jurisprudências diferentes, né? O que a gente conseguiu sentir da pesquisa jurisprudencial que a gente fez é que quando o militar comete o delito de alguma forma relacionado com a profissão que ele exerceu, ou de alguma forma relacionado com a atividade militar, então ele usou a arma funcional, ele reagiu a uma tentativa de execução por ele ser militar, isso tende aí, mesmo ele sendo da reserva, para a justiça militar. Quando não tem nada a ver, o cara encheu o caneco e atropelou alguém na rua, bateu na mulher, chutou o cachorro, tem nada a ver com o exercício dele de militar, a tendência é que vá para a justiça comum. Mas, como eu falei, isso é algo que está em movimento ainda, desde a redemocratização está em movimento. Então, a gente tem muita jurisprudência dissonante com relação à justiça militar, justamente nesse movimento de começar a puxar mais coisas para a justiça comum, e pelo fato da justiça militar ser inteira em sigilo. Então, a gente não fica sabendo o que aconteceu, que testemunhas foram ouvidas, por que foi tomada a decisão que foi tomada. E isso gera uma insegurança social, né? Do tipo, a gente quer saber o que aconteceu. Crime, lá no início da nossa disciplina eu falei, por que os crimes são ações penais públicas incondicionadas em sua maioria? Porque envolve interesse público. A gente, enquanto sociedade, quer saber, a pessoa que comete o crime está sendo punida? Está sendo punida como? Olha o júri do Monvalete, 6 mil pessoas assistindo, pessoal. Porque aparece lá no YouTube, né, quantas pessoas estão assistindo, eu estava assistindo e chegou a bater 6 mil pessoas assistindo. Então, existe um interesse social nessa espécie de delito. A gente vai jogar tudo para as escondidas dentro da justiça militar? Não é o mais correto, né? Então, é algo que está se construindo ainda na jurisprudência. Tranquilo com o tribunal do júri, pessoal? Competência da justiça militar está prevista, agora a gente já falou bastante sobre ela, né? Mas ela está prevista no Código Penal Militar. São crimes específicos que estão previstos no Código Penal Militar e pessoas específicas que estão previstas no Código Penal Militar, modernamente, quando estiverem no exercício da função de militar, certo? Essa é a tendência moderna, que a gente puxa para a justiça militar só quem estava no exercício da função. Última competência constitucional, nós temos o Juizado Especial Criminal, que está em uma lei específica, que é a Lei 9.099. A Lei 9.099, pessoal, é o tipo de lei que vale a pena vocês lerem. Ela não é uma lei extensa, ela cai muito em concurso e vale a pena vocês conhecerem o funcionamento dos juizados especiais. A competência do Juizado Especial Criminal, especificamente, está prevista no artigo, eu vou dizer aqui para vocês, 60. Eu ia falar sexto, mas o sexto é a competência civil. Está previsto do artigo 60 em diante. Então, olhem lá. Deixa eu achar o artigo que eu quero ler para vocês. Nossa, quando eu fico em silêncio, até eu sinto um alívio. Ai, gente, eu nunca ouvi tanta minha voz quanto na pandemia. Ainda bem que eu não tenho uma voz muito de taquara rachada, né? Podia ser pior. Imagina se eu tivesse uma voz assim, imagina ter uma aula assim, 3 aulas por semana com uma professora. Miserê, gente. Coitado de vocês. Aí ia pedir para trancar, né? Falar, Pet, não dá mais. Essa sessão de... Eu não vou pagar para ser torturada. Eu não quero mais. Pessoal, então a gente vai trabalhar no Juizado Especial Criminal os crimes de menor potencial ofensivo. Então, consideram-se infrações, está lá no artigo 61, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, contravenções penais, independente da pena, aqui é o artigo 61 da 9.099, e crimes que a lei comine pena máxima, não superior a 2 anos. Essa é a competência do Juizado Especial Criminal. Penas que não superem a pena máxima de 2 anos. Clássico do GCRIM,
é injúria e calúnia. Quando vocês começarem a advogar, pessoal, vocês vão atender muita briga de condomínio. Ai, minha vizinha me xingou, me chamou de porca, porque eu coloco lixo não reciclável para fora da lixeira, e daí você vai lá fazer aquelas audiências que você pensa, nossa, eu estudei 5 anos para isso, né? Ô, desgraça, eu fiz várias audiências dessas, gente. Meu Deus, uma que me marcou muito era uma vizinha, que era uma senhorinha bem hippie, que colocava comida para o cachorro na frente da casa. Os cachorros de rua, ela tinha pena dos cachorros de rua, então ela colocava comida para fora do portão. O cachorro comia no portão dela e cagava no portão do vizinho. E isso gerou um ódio mortal do vizinho, que ficava cheio de cocô de cachorro de rua na frente do portão dele. E era muito engraçado, gente, porque eles levaram fotos. E assim, o cachorro não é um ser racional para falar, ela me dá comida, eu vou comer aqui, ele não dá, eu vou cagar no portão dele. Mas por alguma razão mística, gente, eles cagavam no portão do cara, não no portão da vizinha que dava comida, sabe? E daí isso gerava um mau cheiro. E daí eu já tinha terminado minha primeira pós-graduação, porque eu fiz a minha primeira pós-graduação quando eu era assessora. E daí eu tava nessa audiência, eu falei, gente, eu paguei, tipo, sei lá, 12 mil reais numa pós-graduação foda para discutir merda de cachorro de rua, cara. O que eu tô fazendo aqui, né? Que tristeza, que humilhação, né? Mas era como eu pagava as minhas contas no começo de carreira e tá tudo bem, né? Então vocês vão fazer muita audiência de GCRIM, de briga de vizinho, é a merda do cachorro, é o vizinho que grita, é perturbação do sossego. São esses crimes menores, certo? Que vão para o juizado especial criminal e que tem todo um procedimento próprio de tentativa de conciliação, de institutos despenalizadores, que a gente vai aprender quando nós formos falar dos ritos, certo? O rito sumaríssimo é o rito que se aplica ao juizado especial criminal e é um rito que busca incessantemente a despenalização, tentar fazer acordo a todo custo. É até um pouco engraçado, assim, o quanto o conciliador insiste, né? E daí tem aqueles cursos de conciliador e o cara, ele chega, assim, com uma voz serena, né? Oferece água para as partes. E a impressão que eu tenho é que esse jeito do cara deixa as partes mais irritadas. Tipo, o cara chegou lá puto, estão cagando no meu portão. E aí tá lá o Dalai Lama para fazer conciliação, né? Sejam bem-vindos. O cara fala, vai tomar no cu, cara, que sejam bem-vindos, caramba, me dá uma mijada na cabeça desse cara aí que tá cagando no meu portão, tá um fedor. E era um caso muito pitoresco, porque a vítima, né, tinha filhas trigêmeas. E daí diz que as trigêmeas pisavam no cocô de cachorro quando iam passear no parque. Enfim, aquelas coisas, né? Ai, gente, conciliamos, mas deu muito trabalho. Foi bem tensa a audiência, assim. Certo, pessoal? Então, conseguimos assentar as competências constitucionais. Nossa, como está para trás esse slide? Latrocínio. Latrocínio é um destaque que eu coloco. O latrocínio, pessoal, é o roubo seguido de morte, certo? Então, você vai fazer um assalto e mata a pessoa. Vai fazer um assalto e tenta matar a pessoa. Então, o latrocínio, ele é esse roubo seguido de morte, necessariamente. Não vai para o tribunal do júri o latrocínio. Ao contrário da tentativa, pessoal, em que você tem o animus necandi, mas os resultados não se operam por conta de situações externas, então a vítima recebe pronto-socorro, você atira, mas erra o tiro, você sufoca, mas outra pessoa intervém e tira você de cima da vítima. Existe o animus necandi, que é suficiente para a classificação de um homicídio como doloso, né? Ou de uma tentativa como uma tentativa dolosa de homicídio. Não existe tentativa culposa, é importante ressaltar. O latrocínio, por sua vez, o ânimo não é de homicida, ele é um ânimo de assenhoramento do bem. O homicídio, ele é uma consequente, certo? Ele não é o dolo principal. Ele é um dolo subsequente. Então, o latrocínio não é considerado um crime doloso contra a vida. Então, não vai para júri. Certo, pessoal? Tranquilo? A desclassificação eu vou deixar para falar quando a gente for falar de júri mesmo. Tudo certinho? Então, vamos lá. A gente definiu ali no nosso desenho, já conversamos aqui sobre júri,
já conversamos sobre juizados e já conversamos sobre crimes militares. Sobre os crimes eleitorais, pessoal, e daí a gente vai encerrar aqui e eu vou deixar a Justiça Federal e Estadual para a aula que vem. Sobre os crimes eleitorais. Os crimes eleitorais estão previstos no Código Eleitoral. O Código Eleitoral tem uma série de condutas próprias extremamente interessantes. Compra de voto é uma das que vocês mais conhecem. Mas nós temos crimes como transporte irregular de eleitores, que é super comum no interior. Na cidade também, mas no interior é mais comum, porque não tem transporte público que vá para as fazendinhas, né? Então, você está lá em São João do Triunfo, que é o município com mais população rural. Você acha, gente, que muda alguma merda na vida do cara que tem uma fazenda a 390 quilômetros do centro da cidade, se o prefeito é o José Inácio ou o Pedro Paulo? Não muda nada, rigorosamente nada. É muito difícil que mude. Melhora um pouco a saúde, mas esse é o cara que vai para o município para fazer uma consulta se ele está morrendo, né? Então, essas pessoas, elas não têm consciência da importância do voto, ou muitas vezes até têm consciência da importância, mas sabe que a vida dela não vai mudar muito. O que os políticos fazem para conseguir mais votos? Eles mandam buzum ir lá buscar o caboclo, fala, ó, vem aqui para Curitiba, vem aqui para o centro de São João do Triunfo, que eu vou te dar uma graninha para você almoçar no único restaurante que tem lá, só tem um restaurante, eu descobri isso da pior maneira, depois eu conto para vocês. Dá uma graninha, você come lá no restaurante, vota e volta para tua casa. E daí esse transporte de eleitores acaba se tornando uma forma de você viabilizar os seus votos. E isso é crime dentro do Código Eleitoral. Outro crime no Código Eleitoral, esse de menor potencial ofensivo, mas que também é julgado pela Justiça Eleitoral, furar fila. Furar fila nas eleições, pessoal, é crime eleitoral. Vender o voto é crime eleitoral. Então, tem uma série de condutas que estão relacionadas à Justiça Eleitoral. Algumas que estão envolvidas com situações mais complexas, inclusive, que apontam para a existência de um caixa-2, que apontam para a existência de uma fraude eleitoral. Esses crimes sempre foram julgados na Justiça Eleitoral. Qual que é a discussão moderna, recente, que vale a pena a gente ter? A Justiça Eleitoral sempre foi pintada como uma justiça que não tem tanta estrutura quanto a Justiça Federal. E a Justiça Eleitoral tem algumas características muito próprias que tornam o julgamento de crimes complexos um pouco mais desafiador. Por exemplo, nenhum juiz é juiz eleitoral e ponto. Juiz eleitoral, ele é nomeado por períodos. Então, o cara está juiz eleitoral, ele não é juiz eleitoral. Não existe um desembargador eleitoral, ele está desembargador eleitoral, ele não é desembargador eleitoral. Não existe um promotor eleitoral, ele não é promotor eleitoral, ele está promotor eleitoral. Isso gera a seguinte dificuldade. Imaginem vocês uma investigação de alta complexidade, cuja instrução demore 3, 4 anos. Vão passar 2, 3 juízes por esse processo. E como fica o princípio do juiz natural? Por exemplo, o juiz que cuida do processo da instrução é o juiz que tem que sentenciar. Como que a gente garante isso na Justiça Eleitoral? Então, a Justiça Eleitoral e suas particularidades geram uma série de discussões. Ponto. Por essa razão, muitos delitos eram julgados na Justiça Federal, ainda que tivessem conexão com crimes eleitorais. E as regras de conexão nós vamos ter na aula que vem. Então, por exemplo, eu faço um caixa-2 eleitoral e para fazer esse caixa-2 eleitoral, eu cometo os crimes de lavagem de dinheiro, eu cometo os crimes de apropriação indébita, eu cometo uma série de delitos, é associação criminosa. A associação criminosa, a lavagem de dinheiro, nesse contexto, seriam julgados na Justiça Federal, certo? E o crime eleitoral na Justiça Eleitoral. Era isso que eles estavam fazendo. Aí veio o STF, em 2019, e falou, pessoal, não está certo isso daí. A competência eleitoral, ela é absoluta. De sorte que se nós tivermos um crime conexo, a Justiça Eleitoral tem que atrair esse crime conexo. Igual é feito no júri. Vocês lembram o júri do pessoal do Coxa, que invadiu o campo? Que tinha tentativa de homicídio e tinha lesão corporal? Lesão corporal não é crime de júri, mas o pessoal da lesão corporal foi atraído para o tribunal do júri pela existência da tentativa de homicídio. Foi todo mundo julgado no júri, inclusive a lesão corporal.
Porque existe uma atração quando a competência é absoluta, como é a competência em razão da matéria. Ora, pessoal, se isso acontece no júri, tem que acontecer na justiça eleitoral também. A gente tem que puxar para a justiça eleitoral esses crimes federais que estão relacionados à Caixa 2, que estão relacionados à fraude eleitoral, que estão relacionados a delitos eleitorais que geram competência absoluta. E isso gerou um pânico e um frenesi. Um pânico porque as pessoas acham que a Justiça Federal não tem a estrutura que tem a Justiça Federal, e de fato não tem. É uma excelente estrutura, excelente, mas que tem essas particularidades da mudança do juiz, da mudança do promotor, das pessoas não serem especializadas em direito penal, das pessoas serem especializadas em outras matérias. Tem muito mais gente do civil na estrutura da justiça eleitoral do que do criminal. Isso gera uma série de desafios. Uma série de desafios. E gerou um frenesi dos advogados criminalistas que ficaram desesperados, porque atuar na justiça eleitoral é totalmente diferente de atuar na justiça federal ou na justiça estadual. E falaram, gente, como que a gente vai dar conta de fazer um acordo de não persecução penal na justiça eleitoral? Como que a gente vai dar conta de fazer uma colaboração premiada na justiça eleitoral? Como que a gente vai fazer uma operação da envergadura da Lava Jato com promotores que saem a cada 2 anos? Estão entendendo o desafio da justiça eleitoral? Então, esse tema da competência da justiça eleitoral criminal está super em alta, tanto que o IBCCRIM abriu um grupo de estudos só para isso. Para a gente estudar como que vai ficar a justiça eleitoral agora que o STF reconheceu o óbvio, que é a atração para a justiça eleitoral. Será que as estruturas como postas vão dar conta? Não temos certeza. Mas fato é que a justiça eleitoral é responsável pelos crimes eleitorais e pelos crimes conexos, assim como a justiça federal é responsável pelos crimes federais e pelos crimes conexos. Certo, pessoal? Tudo tranquilo por enquanto? Justiça Federal não, né? O júri é responsável pelos crimes relacionados ao homicídio e os crimes conexos. São competências absolutas em razão da matéria. Semana que vem, nós vamos trabalhar... Se bem que dá tempo, eu acho, viu? Vamos vencer isso hoje? Vamos vencer isso hoje. A Justiça Federal, pessoal, por sua vez, ela vai atuar quando estão em jogo interesses difusos, coletivos ou públicos, especialmente interesses nacionais e federais. Brasil enquanto nação, que são interesses nacionais, então em que o Brasil é parte daquela discussão, e interesses federais, além de crimes transnacionais. Aqui, pessoal, não tem muito jeito. Nós temos que ir para o 109, inciso 4 da Constituição Federal, e ler a competência. Lição de casa. Ler 2 vezes o artigo 109. Leiam o artigo 109, pessoal. Vai fazer diferença. Leiam 2 vezes o artigo 109. O que vai para a Justiça Federal? Crimes cometidos contra o Estado, os chamados crimes políticos. Não são crimes eleitorais, são crimes políticos, crimes contra a integridade da própria federação. Por exemplo, os separatistas. Separatistas atentam contra a integralidade da federação, de sorte que eles cometem crime político. Competência da Justiça Federal. 109.4 da Constituição? Isso. 109 inteira, na verdade, a Constituição, né? Aos juízes federais compete processar e julgar. Leiam esse artigo inteiro. Ali está toda a competência da Justiça Federal. A única forma de vocês aprenderem é lendo esse artigo. O que eu coloquei nesse slide é um resumo do que está escrito no artigo. Certo? Mas é muito importante vocês lerem esse artigo. Crimes contra bens, serviços e interesses da União, autarquias e empresas públicas federais. Crimes contra a Caixa Econômica Federal. Competência da Justiça Federal. Crimes contra o INSS, competência da Justiça Federal. Crimes contra o SUS, competência da Justiça Federal. Atenção para uma pegadinha. O Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, a competência é estadual, não é federal. Vão usar o Banco do Brasil para confundir vocês. Essa é uma clássica de concurso. Super, super, super comum.
Crimes tributários vão depender do tributo. Se o tributo é federal, a competência é federal. Se o tributo é estadual ou municipal, a competência é estadual. Contrabando, descaminho, são crimes que envolvem trânsito de pessoas internacional. De sorte que a competência também é federal. Crime contra funcionário público federal, competência federal. Funcionário público estadual, competência estadual. Então, vejam que o raciocínio é sempre, tem algo envolvido da esfera federal, competência federal. Autarquia, funcionário público federal, empresa pública, tudo que for federal vai para a competência federal. Crimes contra o meio ambiente, crime contra a fauna, contra a flora, poluição ambiental. Lei 9.605 dita para nós as competências federais de crimes ambientais. A gente vai ter que voltar nisso na semana que vem, que é muita coisa. O que eu quero que vocês guardem, então, de raciocínio para a gente voltar na competência federal semana que vem? A competência federal vai envolver interesses difusos ou interesses da União. Interesses difusos ou interesses da União. Certo? A hora que a gente descartar os crimes federais, tudo que sobrar vai para a Justiça Estadual. A Justiça Estadual tem o maior número de crimes, mas é o maior número de crimes por raciocínio residual. O que sobrou é da Justiça Estadual. Tranquilo, meus queridos? Tudo certo com a aulinha de hoje? Alguma dúvida? Na aula que vem, pessoal, eu faço o que eu fiz nessa aula. Eu dou uma resumida no que a gente teve nessa aula e começo a falar da Justiça Federal. Falo de novo um pouquinho de júri, um pouquinho de justiça eleitoral, um pouquinho de justiça militar e entro na federal. Terminamos as competências, a gente vai para conexão e continência, para entender como que acontece essa dança das cadeiras, da gente puxar algo da justiça estadual e federal para eleitoral, puxar algo da justiça federal e estadual para a competência do júri, puxar algo da estadual para federal e assim por diante. Certo? Para a gente entender as dinâmicas que aconteceram, por exemplo, na Lava Jato. Por que teve regra de conexão e continência sendo usada para puxar aqui para Curitiba? Isso e outras novidades vocês acompanham no próximo capítulo, terça-feira que vem. Bom descanso, meus queridos. Aproveitem os eventos hoje à tarde. Assistam coisas interessantes sobre o direito para vocês não se desmotivarem. O direito é rico, ele é interessante, ele tem carreiras diferentes. E se vocês ficarem no arroz com feijão, vocês vão dar uma brochada. É normal que assim seja, certo? Então, tentem estar sempre presentes nesses eventos para vocês lembrarem por que vocês escolheram essa faculdade, por que vocês escolheram esse curso e tudo que vocês podem ser e fazer com esse conhecimento que vocês estão adquirindo. Senão, pessoal, dá desânimo, porque está muito difícil durante a pandemia. Ninguém esperava que a gente fosse chegar no terceiro trimestre de aula online, certo? E eu parabenizo vocês que estão aguentando, que estão aqui, porque não é fácil. Eu sei que teve muita gente que não aguentou, que trancou, que não deu conta. Não desistam. Vocês já persistiram 3 semestres. Diz o nosso governador Little Mouse que estaremos todos vacinados até o final do ano. Faço votos, certo? Que daí semestre que vem, processo penal 2 eu não dou de manhã. A gente não vai se ver semestre que vem. Essa é a nossa última disciplina juntos. Mas tudo bem. Vocês podem comparecer na aula da noite para me dar um oi, sair tomar um chopp. É quarta-feira a última aula. Estão convidados para assistir à noite a aula de processo penal 2, me visitar lá de vez em quando e a gente sai tomar um chopp depois. Certo? Semestre que vem será diferente. Eu estou com essa fé. Eu posterguei o meu baby para pós-pandemia, então eu estou esperando dezembro chegar para produzir meu herdeiro. E eu não vou parar de dar aula. Vou levar o bebê para aula junto também. Vocês que lutem. Cada um dia um segura o bebê. Certo, meus amores? Não desanimem. Não desanimem. Tem bastante coisa para a gente fazer ainda. Tem muito espaço no mercado. O mercado está mudando. Os advogados velhos não estão se atualizando. Nós vamos tudo ficar rico. Em nome de Jesus. Bom descanso, pessoal. Assistam os eventos. Um beijo. Um bom fim de semana, professora. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Falta tempo. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Bom descanso. Bom almoço, né? Ninguém vai descansar agora, professor.